Boa tarde a todos. Hoje eu vou falar sobre esse tema ali, ó. Para mim não ficar virando toda hora para lá, eu trouxe uma cópia aqui, tá? Então chama Terapêutica dos Vícios. A terapêutica dos vícios, pessoal, ela tem a parte material, que é tratada por psicólogo, psiquiatra, tem uma rede de apoio aqui no município e em outros municípios aí, mas eu vou falar da parte espiritual, como é feito dentro de uma casa de caridade igual essa, uma casa séria igual essa. Então vamos lá. A visão espiritual dos vícios, deixa eu. Arthur, você pode passar o slide para mim aqui, fazendo um favor? E a segunda transparência, isso. A hora que eu pedir, você passa por mim. A visão espiritual dos vícios, o vício é como uma bengala, pessoal, adotada por aqueles que se acham sem condições de continuar a caminhada pelas próprias forças. Funciona como uma compensação para conviver com suas dores internas. Porém, essa compensação, além de tornar inerente a solução do problema, acaba por aumentar a dor quando as consequências inevitáveis da omissão batem a porta. O que é pior, ela estanca o processo evolutivo regenerador oferecido através de nova encarnação pelo processo de fuga espetacular da sua realidade que adotaram. O que está falando aí? Eu tenho um vício, uma bengala, um vício de fumar, de beber e outros vícios. Aquilo ali para mim é uma fuga. Quando eu me sinto pressionado, eu vou recorrer àquela solução. Só que isso não é solução, pessoal. Isso é um problema. Porque através do vício, a gente vai degradando o nosso espírito. E cada vez que isso acontece, a gente fica mais vezes nesse lugar de sofrimento e dor. Mais vezes aqui sofrendo, se angustiando, atrapalhando a nossa vida espiritual e material. Todo vício provocado, seja ele de que ordem for, ele causa uma lesão no perispírito. E essa lesão, ela tem que ser reparada. Isso quando a gente faz para a gente mesmo. Imagine se a gente fizer para o terceiro. Uma pessoa que a gente, através do nosso vício, o cara cata um carro em alta velocidade, como tem acontecido aí, ele mata uma família. Imagine a dívida que ele contraiu em se fazendo isso aí. Não só está se afetando ele mesmo, como afetando a vida de terceiros. Isso é muito grave. Arthur, por favor, passa para o terceiro. O egoísmo é a mais radical de todos os vícios. Egoísmo é a causa de todos os males. O egoísmo é a verdadeira chaga da sociedade. Quem nessa vida quiser se aproximar da perfeição moral deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque ele é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. O ser humano deve concentrar todos os seus esforços para se libertar desse mal. E realmente, pessoal, o egoísmo é pensar em si, é eu primeiro, eu segundo, eu terceiro. Não tem o nosso semelhante, mesmo aquelas pessoas que a gente convive dentro de casa. É eu primeiro, é eu segundo, é eu terceiro. A gente tem que parar com isso. Nós vivemos numa sociedade em que ambos os lados, tanto eu como o meu semelhante, tem que se beneficiar das coisas. E não ser uma pessoa que só pensa em si, só pensa no eu dele, só o benefício dele. Isso está errado. Vou passar para o quarto. Espiritismo, vício e liberdade. A psicologia informa sobre a facilidade de adquirir o vício e as dificuldades de largá-lo. Basta darmos o primeiro passo que os outros passos seguirão.
Como é que funciona isso aí? Eu, quando trabalhava em Paulínia, eu notava que na segunda-feira as pessoas que tinham problemas com alcoolismo e droga, eles faltavam. E aquilo ali eu levava para a assistente social e ela começou a abordar um tema lá em Paulínia. E nós chegamos na casa Bezerra de Menezes, de recuperação de drogados. E eles foram lá fazer as palestras deles. De 40 pacientes, de 40, só 3 conseguiram sair do vício. Porque o que eles relatavam para a gente, cocaína, a primeira vez você não sai mais. Ele te enlaça de uma forma que é muito difícil a gente sair de uma condição dessa. E eles relatavam para a gente que eles vendiam as coisas dentro de casa, agrediam o pai e a mãe para poder fazer isso, roubavam, faziam as maiores atrocidades. E pessoas que foram criadas, Paulínia é uma cidade pequenininha, dentro de uma estrutura bem feita, tudo, mas o vício levava ele a fazer isso aí. E de 40, só 3 conseguiu. O que não foi desencarnou pelo vício, a polícia ou esses caras que fazem esses acertos de conta, acertaram eles. Então, é muito fácil de entrar, mas é difícil de sair. Se nos faltarem orientações morais e religiosas, podemos sucumbir aos diversos vícios que correm a humanidade. O vício, seja o que a espécie for, é uma ação contra o bem. De acordo com a lei natural, toda ação é contrária à do bem, deve ser refeita para atingir seu fim, que é o progresso do espírito. Então, de acordo com a lei natural de Deus, se eu tenho vício, numa próxima encarnação, ou mesmo nessa, eu vou ter que reparar esse problema. Porque, como sempre falo aqui, Deus, Ele quer um espírito perfeito lá perto dele. Ele não quer um espírito em processo de buscar conhecimento, de buscar formação. É um espírito perfeito. E cada vez que a gente faz uma coisa dessa, a gente não é retroagir, mas a gente fica paralisado. Arthur, por favor, vai para cima. O vício. A caricatura aí que o Arthur colocou nessa foto aí, ó, uma pessoa num bar, olha como é que ele fica assistido lá, porque esse espírito que está do lado dele, ele já não tem mais a mão física para pegar um copo de cerveja, ou seja, daquilo que for. Ele precisa de um ser humano para alimentar ele, e daí na hora que ele toma a bebida, quem se satisfaz é aquele espírito obsessor que está do lado dele. Geralmente a pessoa que vai em bar fala assim: esse aqui é pro santo. Santo não precisa de pinga não, pessoal. Quem usa pinga é espírito imperfeito. Esse é o diferencial. Espíritos de luz, eles só nos aconselham ao bem. Eles não nos aconselham para fazer coisa errada. Então, quando você pensar numa coisa dessa, lembra que na maioria das vezes, quem está usufruindo daquilo ali é um obsessor. Então, o vício é um discurso, manifestação de primarismo, fonte de satisfação externa e finita, desagrega o perispírito, geradores de karmas negativos, sintonia quantidades viciosas e obsessoras, substitui Deus nos bons e maus momentos. Então você se abdica de Deus, das coisas de Deus, para curtir o seu vício. Por favor, Arthur, vamos para 6. As virtudes é uma conquista e ela é difícil de conquistar, pessoal. Manifestação de conquista espiritual, fonte de satisfação interna e permanente, gera equilíbrio, luz, leveza, corpo espiritual, gerador de karmas positivos,
mente inconectada com o mais alto, manifesta sentimentos de divindade, assistência ao homem e fé. Essas são as virtudes. E é difícil conseguir isso, hein, pessoal? É uma coisa muito difícil da gente conseguir, mas a gente está no caminho. E um dia, presta atenção nessas palavras que eu vou falar, todos que aqui estão, nós vamos ter um espírito perfeito, um espírito da qualidade e da grandeza do fundador dessa casa, do espírito que rege essa casa, Antônio Carlos Gomes. Um dia nós vamos ser assim. Arthur, por favor, acerte. Aí vamos falar da terapêutica espírita do tratamento dos vícios. Oitavo, Arthur. Vícios físicos e morais. Glutonia, tabagismo, alcoolismo, toxicomania, jogos, sensualidade, aí vai. Falar mal da vida dos outros, isso é vício também. Vícios físicos e morais. Orgulho, maledicência, egoísmo, inveja, vaidade, ciúmes, ociosidade, apego ao poder, impaciência, avareza, cuspidez, rancor, vingança, agressividade e intolerância. Esses são os vícios morais. Aí como é que é feito dentro de uma casa espírita? O atendimento fraterno. Lá naquela salinha lá, eu atendo lá de terça, de sábado, às vezes eu estou por aqui, vem uma pessoa, bate a porta, eu vou lá dentro, aí ela relata tudo o que está acontecendo. Então compreende a entrevista, orientação, encaminhamento, onde o voluntário dedica parte do seu tempo útil à recepção, atendendo a todos que o procuram a casa espírita. Com esse procedimento pode-se suprir a falta de carinho, apoio, compreensão que alguns dependentes sofrem em relação à família e amigos. Pessoas geralmente que têm um vício, assim, a família às vezes deixa de lado, não quer escutar, não quer conversar. Aquilo é um peso para aquela família e não pode ser encarado desse jeito, pessoal. A gente precisa ter empatia com aquela pessoa. Às vezes ela vai lá conversar comigo, ela chora, ela relata por que ela entrou nesse mundo. E é uma coisa que toca a gente, pessoal. Toca a gente profundamente. Porque é um espírito, é um irmão da gente. E ele está se acabando com aquilo ali. E vai ter várias encarnações para reparar aquilo ali. E isso é por isso que a gente bate nessa tecla, pessoal. Ele, enfim, terá alguém para uma conversa franca e fraterna que o escute, sem julgamento e nem acusações, apontando-lhe caminhos viáveis dentro dos ensinamentos morais de Jesus, porém deixando a escolha de qual seguir para ele mesmo. A gente escuta, a gente orienta, mas o livre-arbítrio é dele. Ele que tem que pegar e sair dessa vida. Eu sei que não é fácil, pessoal. É uma coisa, é um esforço gigantesco uma pessoa parar de fumar. É um esforço gigantesco, mas ele consegue. Isso está dentro dele, está dentro de nós. É uma oportunidade que Deus nos deu para que isso aconteça, e a gente tem que fazer esse esforço. Kardec, extremamente lúcido, escreveu: coloque em primeira instância o consolo que é preciso oferecer aos que sofrem, erguer a coragem dos caídos, arrancar o homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, e detê-lo talvez no limiar do crime. Essa é a função de uma casa espírita, uma das funções da função. Atendimento fraterno. Arthur Porras. Palestra pública. É essa que a gente faz aqui, é uma mini palestra, todos os sábados aqui, antes de começar o trabalho. Todas as pessoas que falam aqui, eles falam de coisas de Deus, orientações espirituais, orientações que agregam para a vida da gente. Aqui não se fala outra coisa sem ser para orientar para o bem. É isso que é importante, pessoal. É isso que transforma a gente. Vamos para 12, Arthur.
o passe, toda terça-feira aí, eu, a Lígia, a Márcia, o Arthur, nós estamos aqui das 10h30 ao 12h30. Às 10h15 a gente se reúne, faz as preces, pede por aqueles que a gente sabe que estão com problemas, faz a abertura, e vem aqui a esquecida dona Neiva, que é ela que dá aula. Vem 80, às vezes 100 pessoas aqui de terça-feira, das 10h30 ao 12h30. A pessoa sai daqui revigorada. É um passe, é um alívio. É como se fosse, para falar, para vocês entenderem, uma bateria descarregada que a gente coloca um pouco de energia da gente para poder ajudar aquela pessoa a trilhar o caminho dela de novo, a se modificar. Vamos para outra. A água fluidificada, que é junto lá com o passe e no sábado que a gente pede. Ela consiste na água normal, magnetizada com fluidos curadores, medicamentosos, adicionados pela ação dos espíritos trabalhadores no plano maior. A gente, eu, minha esposa, o Arthur, a dona Márcia, às vezes a gente sente que, além do passe que a gente está dando, a gente recebe uma influência de um espírito bom para ajudar determinadas pessoas naquilo que ela precisa, não de bens materiais, pessoal, mas que ela tenha um alívio daquele sentimento de angústia, de sofrimento e de dor. É isso que acontece. Arthur 14. A leitura edificante. Volta a bater nessa tecla. Nós temos aí mais de 1.300, 1.400 títulos de livro aí. Olha, a frequência é mínima. Ninguém pega, ninguém quer se esclarecer. Nem as obras básicas do Espiritismo, que é o Pentateuco do Espiritismo, que foi codificado no século XIX na França, que é o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e Gênesis. A maioria das pessoas, elas não sabem isso. Lá está o processo, como é que o Espírito observa o outro. Lá está o processo de que como nós vamos reencarnar, dependendo das nossas falhas. Lá está tudo isso aí, e a pessoa não lê, a pessoa não quer se instruir. A pessoa fica naquela vidinha lá e não muda. Arthur, 15. O Evangelho no lar. Quem aqui faz Evangelho no lar? Vou contar nos dedos aí. Até que é bastante. O Evangelho no lar, pessoal, é uma prática em que a gente faz. Aquilo vai criando, parece que um cinturão de fluidos bons dentro da casa da gente. Aquelas animosidades que às vezes a gente tem, que não vai se dissipando, vai tendo harmonia. E aquilo ali é uma barreira, pessoal, para que essas entidades sofredoras, eles não consigam entrar lá. Porque tem vigilância ali. É como que você pega uma casa, você edifica ela, coloca grade lá, é a mesma coisa. É a vida da gente, pessoal. A gente precisa fazer isso aí. Nós precisamos nos prevenir dessas coisas. Porque o obsessor nada mais é do que um espírito, como sempre fala, que nós fizemos alguma coisa para ele. E ele não tem um sentimento nobre, e nós também não temos, né? E ele vem prejudicar a gente, ele vem atrapalhar a gente, ele mexe com o emprego. Às vezes você está lá com o seu chefe lá, o seu chefe te dá uma bronca lá, você não sabe nem por quê. Por que que é, né? Eu me dou tanto bem com o meu chefe. Mas por que que é? Porque o obsessor vai lá, ele não pode atuar em você, ele vai lá e atua no seu chefe. Faz isso para ele. E ele faz. É assim que funciona, pessoal. Vocês precisam entender essas coisas. Arthur, 16. Está acabando, pessoal. A prece. Quem faz prece aqui todo dia? Ainda é bastante. A prece, pessoal, é uma ferramenta fascinante de ajuda. E eu vou falar um exemplo que eu e a minha esposa fizemos essa semana. Chegou uma pessoa
com problema sério de dor. Acompanhamos ela lá no São Luís, e a dor não passava. E à noite eu e minha esposa se reunimos, pedimos por aquela pessoa, pedimos pelo Fortunato, que era o fundador dessa casa, que era um médium curador, e realmente ele me apareceu e a dor da pessoa saiu. Aquilo muda a gente, pessoal. É uma prece, mas não é uma prece decorada, uma prece que você faz automaticamente. É aquela que sai lá de dentro, que tem sentimento para ajudar as pessoas. Arthur, 17. Reunião de desobsessão. É que nós estamos fazendo aqui, ó, todo sábado a gente vem aqui. Então o obsessor vem aqui, hoje ele se manifesta na Cristina, sai uma pessoa, se manifesta na Gisele, se manifesta na Sandra. Aquilo ele vai mudando, cada hora eu estou no corpo, pô. Aquilo ele vai sentindo o impacto daquilo ali. Aqui, isso que eu estou falando, eles estão escutando. O pensamento da gente, o que a gente faz aqui, eles estão escutando. Essa reunião é super importante, pessoal. Só que nós temos um lugar aqui para 200 pessoas. Hoje deve ter umas 80 aí, entendeu? Isso aqui era para estar lotado. De tanta gente obsediada que tem aí. Ele precisa entender o mecanismo que funciona isso aí. Por que aquele espírito obsessor vai atrás dele? E é duro de entender. Arthur, 18. Desenvolver virtude, pessoal. A humildade, a modéstia, a sensatez, a resignação e o companheirismo, a renúncia, a beneficência, o perdão, a brandura, a paciência, a mansuetude, a afabilidade, doçura e abnegação, responsabilidade, dedicação, fé, vigilância, sabedoria e compaixão. E agora, pessoal, a 19, Arthur. Isso aí, pessoal, eu tirei desse livro aqui, ó, que foi um presente que foi dado a mim de uma pessoa lá de Fortaleza. É do Luiz Gonzaga Pinheiro. E eu vou falar para vocês. Quem quiser saber um pouquinho de perispírito, ó, lê um livro desse. No dicionário evolutivo, viver é sinônimo de lutar. Quem espera descanso no caminho de subida, nasceu no universo errado. Nesse, todos trabalham, lutam, crescem. Nesse, através do amor, utilizado pelos sábios, e a dor, curtida pelos equivocados, é a evolução que faz 60 minutos a cada hora, arrancando risos e lágrimas na construção da fraternidade. É bem ingênuo aquele que julga burlar ou subtrair essa lei. Isso aí não é minha autoria, não, é do Luiz Gonzaga Pinheiro. Agora, uma outra frase dele que eu peguei daqui também, acho bacana. Inútil culpar a Deus pela cruz que carregamos. Nós mesmos construímos com o tamanho que ela tem, a madeira de que ela é feita, bem contra os contrapesos de chumbo em que é ornada. Se existe um culpado, somos nós. Porque escolheu uma cruz tão grande e chumbada, a cruz tem a dimensão das dores causadas a terceiros, pessoal, nós mesmos. O chumbo faz parte da vigilância mental. Posso afirmar que Jesus também nos aconselhou carregá-la. Ele nos falou: quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. E seguindo, ainda dentro da linha de pensamento segundo a qual a lei não pode ser derrogada, a lei é igual para todo mundo. Mesmo seguindo, modificando o nosso pensar e proceder, teríamos que levá-la conosco, como apêndice indesejável, mais útil ao espírito. Ocorre, contudo, que se dela não podemos abdicar, com Jesus ela se torna mais leve, porque a conformação, a fé, o conhecimento e a coragem transforma a maçaranduba. Vocês sabem o que é a maçaranduba? É uma das madeiras mais pesadas que tem. Dos erros, com Jesus, a gente se torna a nossa cruz o isopor de otimismo e de perseverança no bem. Então, Jesus falou qual é o caminho.
e a gente não segue. A gente vai embora e não segue. E para concluir, por favor, na primeira fase do tratamento, quando é preciso despertar a vontade de se curar, a casa espírita se torna um ponto de auxílio aos irmãos dependentes, pois temos as ferramentas necessárias para os contatos iniciais, para que o irmão dependente possa adquirir força de vontade, reagir, ter confiança em si mesmo, notar os seus amigos espirituais e seguir adiante com os novos conhecimentos morais da sua mente. Mas jamais, pessoal, deixamos de encaminhar ao tratamento médico das suas terapêuticas. Juntas terão mais chance na recuperação do dependente. Então, os dois caminham juntos. A medicina da terra e da casa espiritual. Uma casa que eu vou falar para vocês, pessoal. Eu estou aqui, eu e minha esposa estamos aqui há 50 anos. Eu cheguei aqui com 18 anos. Eu só aprendi coisas boas nessa casa. O seu Fortunato, ele foi o meu segundo pai. Ele me ensinou tudo isso aí que eu posso passar para vocês. Então, pessoas, se agarrem nessa casa. Procure literaturas boas. Eu não tenho nada contra livros espíritas que são romances, mas eu prefiro os livros que explicam. Esses dão base para a gente enfrentar o nosso dia a dia. E ainda assim mesmo, a gente passa por perrengues, pessoas, porque nós somos espíritos ainda inferiores. Espíritos que estão na escalada de chegar um dia a ser um espírito de luz. Mas a caminhada é difícil. Em termos comparativos, para você evoluir, é como se fosse a espessura de uma folha de papel. A gente não procura evoluir, a gente deixa de lado as coisas para poder fazer as coisas erradas. Pense nisso, pessoal, na hora de ter vícios. Não esses vícios fortes que nós temos, que eu citei, não, mas vícios de pensamento repetitivo que a gente tem, de ficar alimentando a nossa mente com coisas que não prestam. Procurem leituras edificantes, procurem, tem tanta palestra na internet, palestra de oradores magníficos. Procurem isso aí, pessoal, procure se arregimentar disso aí, para a vida da gente se tornar mais leve. Que Deus nos proteja e nos guarde, que nós vamos iniciar o trabalho de desobsessão pura da tarde de hoje. Obrigado.